Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre números mistos, né? Dentre outras operações também, além dos mistos, ok? Então assim, pode pegar o seu papelzinho aí, seu material e vamos ler junto comigo para a gente poder entender, ok? Número misto. O que é um número misto? Aí no seu material está escrito assim: o número misto é um número que consiste de um número inteiro e uma fração. Acredito que vocês também já tenham visto isso em aulas anteriores com outras professoras e a gente precisa rever isso. Então, a gente já sabe que o número misto ele precisa ter um número inteiro e uma parte de fração, não é isso? Aí a gente deu alguns exemplos aí: 2 inteiros e meio, é isso? 1 inteiro e 3/8, 4 inteiros e 2/3. Então, essa forma de escrita vocês vão encontrar, então vocês não se assustem, tá ok? Esses são os famosos números mistos. E embaixo a gente deu uma ideia de número misto para vocês com alguns desenhos, né? Nós temos 4 círculos que foram partidos, ou seja, cortado em 4 pedaços. Aí vocês conseguem ver que a gente tem 3 círculos que foram totalmente pintados de amarelo e um círculo que foi pintado somente a metade, não é isso? E esse que foi pintado só a metade, ele também foi dividido em 4, mas aí a gente tem só 2 partes pintadas. Então, como a gente representaria isso? 3, que é o total dos inteiros, ou seja, de todos os círculos que foram pintados. E 2/4. Por que esses 2/4? Porque é esse quarto círculo que foi pintado 2, mas foi dividido por 4, tá certo? Ao lado nós temos aí alguns retângulozinhos, né, que foram cortadinhos, onde nós temos 4 fileiras desses retângulos que foram totalmente pintados. E o último a gente tem lá 5 apenas que foram pintados e um que não foi pintado. Sendo que todos os retângulos foram divididos em 6 partes, né? Então, a gente tem 4 retângulos que foram pintados completamente e um retângulo que só foi pintado 5 partes e deixado uma parte em branco. Então, a representação é essa: 4 inteiros e 5 sextos, tá ok? Aí, mais embaixo, a gente tem alguns exemplos aí de como transformar uma fração em um número misto, tá ok? Aí, vocês estão vendo aí 5/4, 9/2, não é isso? 9/2, 10 nonos, 23 sétimos, não é isso? Então, vamos resolver isso daí. Beleza, aí a gente tem aqui 5/4. Então, a gente vai montar 5 dividido por 4, tá certo? Qual o número que multiplicado por 4 vai dar 5 ou chega próximo? Aí a gente já sabe que só tem 1, não é isso? Então, 4 vezes 1 dá 4. Para 5 sobrou 1. Como ficaria, no caso, essa representação se a gente fosse fazer o número misto? Deixa eu apagar esse pedaço aqui para ficar mais fácil para a gente explicar. Então, como ficaria essa resolução aqui? Ficaria que nós temos 1 inteiro, não é isso? E 1/4. Olha, o que que acontece? Esse valor aqui que vai estar debaixo desse sinal de divisão, ele sempre vai ser a parte inteira, tá vendo? Ele sempre vai ser a parte inteira. O resto, né, a gente sempre vai usar ele como nosso numerador. E quem está dividindo vai ser sempre o nosso denominador, tá ok? Vamos fazer mais uma. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2. Nós sabemos que 9 para dividir por 2, a gente tem que ver algo que seja próximo, não é isso? 9 dividido por 2, dá pra gente fazer por 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, sobrou 1. Então, eu tenho 4 inteiros
4 inteiros e 1/2. Viu? Eu transformei uma fração em um número misto. Vou fazer mais um exemplo. 10 dividido por 9, que é o nosso 10 nono, não é isso? Podemos dividir por 1, né? 9 vezes 1 vai dar 9 para 10, sobrou 1. Então, o que que a gente faz? Eu vou pegar um inteiro e o fracionário quem é? 1 nono. 1 nono. Então, eu transformei uma fração em um número misto. Agora, sobrou aqui pra gente 23 sétimos pra gente poder dividir. Então, eu vou fazer o quê? 23 dividido por 7. Qual o número que multiplicado por 7 vai dar 23 ou chega próximo a 23? A gente já sabe que é o 3, né? Porque 3 vezes 7 dá 21. 21 para 23 é igual a 2. O 2 é o nosso resto. Então, como que fica essa fração aqui em forma de números mistos? Eu tenho 3 inteiros, não é isso? E o 2, que é o meu resto, vai virar o meu numerador. E o 7 é o nosso denominador, tá ok? Continuando, agora a gente vai transformar os números mistos em fração. É bem tranquilo também. Ó, eu pego o denominador e multiplico com um número inteiro, que aqui a gente tem 1 inteiro, 2 quartos, não é isso? E quando eu pegar o resultado dessa multiplicação, eu vou somar com o meu numerador. Tá vendo, ó? 4 vezes 1 dá 4. 4 mais 2 dá 6. Então, essa aqui é a fração que gerou o número misto. Ó, 4 vezes 1, 4. 4 mais 2, 6. E repete o denominador. Vamos fazer mais uma? Aqui, ó. Multiplico o denominador com o número inteiro e o resultado eu somo, tá certo? 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. Essa foi a fração que gerou esse número misto, tá certo? Continuando, ó. Multiplico e o resultado eu somo. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, 20. E repete o denominador. Outra aqui embaixo. Multiplico o denominador com o número inteiro e o resultado eu somo com o numerador. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8 mais 3, 11. E repete o denominador, tá ok? Então, eu mostrei para vocês a forma de transformar uma fração em número misto e agora de transformar um número misto em fração, tá ok? Na sequência, a gente está conversando sobre frações equivalentes, tá bom? Aí no seu material tá escrito da seguinte forma: frações equivalentes são frações que possuem o mesmo valor. Podem ser encontradas tanto multiplicando ou dividindo numeradores e denominadores pelo mesmo número. Aí a gente deu alguns exemplos aí. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho para você o que significa equivalente. Equivalente é que tem o mesmo valor. Olha aqui um exemplo, ó. Nós temos quem aqui? Meio, não é isso? Eu posso escrever meio desse jeito ou eu posso escrever meio desse jeito. Eles dois têm o mesmo valor, tá vendo? Aqui, ó, 1 quarto. Eu posso escrever 1 quarto assim e 0,25 é a mesma coisa. É como se eu tivesse R$1 e dividir para 4 crianças. Cada uma vai ter 0,25, tá certo? Então, eu posso dizer que 0,25 é igual a 1 quarto e meio é igual a 0,5, tá certo? Aí, aqui a gente tem um outro exemplo
de frações equivalentes, ó. 2/4 é igual a 4/8. Se você pegar 2/4, 2 e dividir por 4, vai dar 0,5. Se você pegar 4 e dividir por 8, vai dar 0,5. Tá ok? Então, frações equivalentes são frações iguais, tá bom? Elas duas aqui se representam, uma representa a outra, porque elas vão ter o mesmo valor se a gente fizer uma divisão, tá certo? Então, frações equivalentes são frações iguais. Isso a gente pode, isso pode acontecer da seguinte forma. Nesse caso aqui, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí, eu tenho aqui, ó, 3/5. Eu posso multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. Quanto que eu vou ter aqui? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Essa fração aqui, ela é equivalente a 3/5. Ou você também pode fazer ela da forma como a gente leu ali, de divisão. Eu posso pegar 9/5, né? Eu posso ter 9/5 e posso fazer uma simplificaçãozinha, ó. Tô dividindo tanto o numerador quanto o denominador. Uma simplificação também, ó. 9 dividido para 3 vai dar 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Essas duas formas são formas equivalentes, entendeu? Desse jeito eu estou multiplicando, desse jeito eu estou diminuindo. Vai ter resultados que vocês vão encontrar, por exemplo, na forma de fração, que é o próximo caso que a gente vai falar sobre simplificação. A simplificação é praticamente isso aqui, tá? É você dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número e achar uma fração equivalente, tá certo? Então, isso vai ser o próximo comentário aí, que tá escrito assim, simplificação de fração ou fração irredutível. Então, aí a gente agora vai conversar sobre simplificação de frações. No seu material, tá escrito da seguinte forma. Simplificação de frações é o nome dado ao processo usado para encontrar uma fração equivalente que tem numerador e denominador menor que os sinais, que os iniciais. Ou seja, aí a gente tem aí um exemplo, 100 sobre 200. Isso acontece muito em algumas provas, tá? Que às vezes você acha o valor em forma de fração, mas o autor te dá como fração simplificada, aí você acha que você errou, tá? Então, tem que ter esse certo cuidado e analisar direitinho, tá bom? Olha só, aqui a gente tem 100 e tem 200. Nós sabemos que eles dois, os dois são divisíveis por 2, então, eu posso dividir tanto em cima, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador pelo 2. Além deles serem pares, né, eles são divisíveis por 2. Então, ó, 100 dividido por 2 vai dar 50. 200 dividido por 2 vai dar 100. Dá para dividir mais alguma coisa? Dá, né? Se a gente quiser, a gente pode dividir, vamos dividir por 10. 50 dividido por 10 vai dar 5. 100 dividido por 10 dá 10, tá certo? Dá pra gente continuar dividindo? Dá pra gente continuar dividindo. Posso dividir em cima, numerador e denominador por quanto? Por 5. Não podemos? 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5 igual a 2. Simplificamos? Simplificamos. Então, tem como diminuir mais do que isso? Não tem, porque o 1 só é divisível por ele mesmo e o 2 também só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, não tem mais como a gente dividir. Então, a gente já achou a fração irredutível, ou seja, o meio é a fração irredutível de 100 sobre 20, 100 sobre 200 avos, viu? Então, assim, esse valor é igual a esse, mas olha só que bacana.
Nesse caso aqui, a gente nem precisaria fazer essa conta toda. Olha que bacana. Bastava a gente olhar quantos zeros eu tenho em cima, 2 zeros. Quantos zeros eu tenho embaixo, 2 zeros. Então, eu posso cortar esse zero com esse zero. E o que me sobrou? 1/2, que é exatamente a resposta que tá aqui, tá? Então, o que acontece? Se você tem, tá? É uma fração onde a gente tem uma quantidade de zeros, eu tenho 100 dividido por 1000. Tá vendo? A regra é a seguinte, eu só posso cortar as quantidades de zeros iguais. Aqui em cima eu tenho 2, então aqui embaixo eu também só posso cortar 2, ó. 1, 2, 1, 2. Qual é a fração redutível e irredutível disso daqui? 1 sobre 10. Essa aqui é a fração irredutível dessa fração aqui. Tá certo? Ou seja, essa fração é uma fração simplificada de 100 sobre 1000, tá bom? Então, assim, é muito bacana vocês começarem a ver essa parte de simplificação, porque isso vai facilitar muito vocês na hora das contas, né? Trabalhar com fração, nem todo mundo gosta de trabalhar com fração com números muito grandes, né? Porque às vezes a gente se atrapalha. Então, dá pra poder fazer a simplificação e facilitar o cálculo, tá bom? Bem, aqui a gente já tem uma outra fraçãozinha pra gente poder simplificar. Essa tá bem molezinha, né? A gente já pode ir direto. Por quê? O 7 só dá pra dividir por ele mesmo, né? Então, a gente pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 7. O 49, ele é múltiplo de 7. Então, eu posso dividir aqui, ó, por 7... e o numerador e o denominador por 7. Então, 7 dividido por 7 vai dar 1. 49 dividido por 7 é próprio 7. Essa daqui é a fração simplificada, né, de 7 sobre 49, tá? Então, o que acontece? Essa é uma forma simplificada. E podemos dizer também que é irredutível, ó. Não tem como mais a gente mexer aqui, tá bom? Não tem como a gente diminuir mais essa fração. Essa fração aqui, ela já está diminuída, ou seja, ela já está bem pequenininha, então a gente não precisa mexer mais nela, tá bom? Esse aqui de baixo, ó, já dá pra gente usar aquela regrinha que eu dei pra vocês. Mas se vocês quiserem, a gente também pode dividir, ó, ambos são pares, posso dividir por 2. Tanto o numerador quanto o denominador. 20 dividido por 2 vai dar 10. 30 dividido por 2 vai dar 15. Aqui agora a gente só pode dividir por 5. Se eu dividir 10 por 5 vai dar 2. Se eu dividir 15 por 5 vai dar 3. Então, eu posso dividir aqui por 5 e aqui por 5. Quanto que deu? 2/3. Mas se a gente fizesse pela parte prática, como a gente iria ter, ó, 20, como que a gente ia fazer? Cortava só os zeros e já tinha, já tinha 2/3, viu? Quando a gente trabalha com os zeros, é mais fácil. Basta a gente cortar a quantidade de zeros que a gente cortar no numerador, a gente corta no denominador também. O que sobrar, ela vira uma fração irredutível. Viu que legal? Agora, a gente tem esse último exemplo aqui. A gente pode ver que eles são divisíveis por 8, né? 16 dá para dividir por 8, 48 dá para dividir por 8. Então, como que a gente pode fazer? Dá para dividir por outros números? Dá para dividir por outros números, dá para dividir por 2. Só que se você começar a dividir por 2, você, assim, tá errado? Não está errado, tá? Se você não tem essa facilidade de ver que dá para dividir pelo número maior, você analisa. Poxa, eles são pares, beleza, então dá para dividir por 2. E vai dividindo por 2. Só que a conta fica mais extensa, né?
Mas, se você achar mais fácil, você pode começar dividindo por 2, dividindo por 3, pelo valor que você vê que você consegue dividir tanto o numerador quanto o denominador, tá? Não vai estar errado, vai estar certo, tá certo? Só que você acaba fazendo uma conta muito maior. Então, a gente precisa estar afiado aí na tabuada, tá bom? Para poder facilitar essas contas aí pra gente. Eu sei que tanto 16 quanto 48, eles são múltiplos de 8, tá certo? Então, se eu dividir 16 por 8 e 48 por 8, quem a gente vai encontrar? 16 dividido por 8 vai dar 2. 48 dividido por 8, 6. Olha que legal aqui, ó. Ela já está irredutível? Não. Ela não está irredutível. Eu consigo ainda dividir ela por mais alguma coisa, ó. O 2 e o 6, ó, são pares, então eu posso dividir por 2. Tá vendo? 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora sim, ela ficou irredutível. A gente não consegue mais dividir. Por quê? O 3, além de ser primo e ser divisível por 1 e por ele mesmo, se eu dividir 1 por 1, vai dar 1. Se eu dividir 3 por 1, vai dar 1. Então, não tem... Vai dar 3, desculpa, vai dar 3. Então, não adianta querer dividir mais aqui, não tem condições. Então, essa fração 1/3, ela já é a fração simplificada, ela já é a fração irredutível, tá? Vocês vão achar esse termo no livro de vocês, então vocês já sabem. Fração irredutível é quando a gente não tem mais condições de dividir, que é o caso do 1/3 aqui, tá bom? O 3, ele pode ser divisível por 3, beleza, mas o 1 não é divisível por 3. Então, como a gente já ouviu, né, anteriormente, que eu só posso fazer a divisão pelo mesmo valor, o mesmo valor que divide o numerador tem que ser o que divide o denominador. Então, aqui a gente não tem mais condições. Então, essa fração, ela é uma fração irredutível e ela é uma fração simplificada dessa primeira fração aqui, do 16 sobre 48 avos, tá bom? Aí, nessa parte, a gente vai começar a trabalhar com as operações, tá? Operações entre frações. É muito tranquila também, tá, pessoal? Então, como que vai funcionar isso aqui? Ó, a regra é a seguinte: se eu tenho frações, pode ser 2, 3 ou mais frações. Primeira coisa que a gente vai olhar são os denominadores. Poxa, eles são iguais? Nesse caso, eles não são iguais. Eu tenho o 2 e o 3 aqui, eles são diferentes. Quando isso acontece, a gente precisa fazer o MMC. Quando é que você vai fazer o MMC? Quando você tiver os denominadores diferentes. É o que está escrito aí nesse papelzinho que eu enviei para vocês, tá? Nesse conteúdo. Você vai fazer com os denominadores diferentes. Então, a gente vai ter que fazer o MMC nesse caso. Quando eu tenho um númerozinho aqui que não tem ninguém como denominador, tá? A matemática diz pra gente que aqui embaixo tem o número 1 imaginário, tá bom? Então, o MMC vai ter que ser com 2, com 3 e com 1, tá? Olha só que legal, o 2 e o 3 são números primos, então a gente sabe que ele só pode ser divisível por ele mesmo. Então, eu vou repetir o 1, tá? Posso começar a dividir por 2, que aqui, ó, vai dar 1 e vai dar 3. Posso dividir por 3, vai dar 1, 1 e 1. Então, quem é o meu MMC? 2 vezes 3, 6. Então, o 6 é o MMC. Vamos gravar aqui, ó. MMC igual a 6, tá bom? Beleza. O MMC é igual a 6. Ok. Aí, a gente agora vai só fazer aquela manobra, né, que a gente aprendeu anteriormente. Como que vai funcionar? Eu pego o MMC e vou dividir pelos antigos denominadores. O 6 vai dividir por 2, por 3 e por 1. Tá certo? Ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. 6 dividido por 1 vai dar 6. Ok. Agora, qual é o próximo passo? Pegar esses novos valores que surgiram aqui e multiplicar
com os numeradores. Não foi isso que a gente aprendeu? Ó, vou multiplicar, vou multiplicar, vou multiplicar e os sinais de mais vai continuar, tá bom? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, dá 4. Repete o mais de novo. 6 vezes 4, 24. Quem é o nosso novo denominador? O 6, não é isso? Então, tá bom. Se o 6 é o nosso novo denominador, então tá todo mundo aqui agora com o mesmo denominador. Todo mundo é igual. Esse jeitinho que eu escrevi aqui é a mesma coisa que se fosse assim, ó. 3 sobre 6, mais 4 sextos, mais 24 sextos. Isso daqui é igual a isso daqui, tá bom? Então, qual é a regrinha aí dessa operação? Se os denominadores forem iguais, eu repito o denominador e faço a operação, tá? Que nesse caso aqui, ó, qual é a operação a realizar? É a soma desses valores, tá certo? 24 com 4, 28. 28 mais 3, 31. 31 sextos, tá bom? Então, a operação daqui é igual a 31 sexto. Agora, a gente vai ver a subtração, tá bom? Olha, a regra é a mesma. Eles não têm o mesmo denominador. Então, a gente vai botar aquele 1 imaginário e fazer o MMC de 3, 4 e do 1, tá certo? Vamos começar com 2. Vai dar 3, 2 e 1. Com 2, vai dar 3, 2 e 1. Vai dar... Opa, desculpa, aqui vai dar 1. E agora por 3. Vai dar 1, 1 e 1. Então, quem é o nosso MMC aqui? É 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o nosso MMC vai ficar igual a 12, tá certo? Feito o MMC, a gente vai pegar o MMC e vai dividir pelos antigos denominadores, tá certo? 12 dividido por 3 vai dar 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. 12 dividido por 1 vai dar 12, tá certo? E a gente já sabe que o nosso novo denominador é igual a 12. Basta agora pegar o 4, multiplicar por 5, pegar o 3, multiplicar por menos 3 e pegar o 12 multiplicar por menos 2, ó. 4 multiplicado por 5 vai dar 20. Repete o sinal de menos. 3 vezes 3, 9. Repete o sinal de menos. 12 vezes 2, 24. Eu mexi no sinal do 2, porque iria ficar um cálculo negativo, tá? E vocês ainda não começaram a estudar com cálculo negativo, tá? Então, vamos recapitular. 4 vezes 5 deu 20. 3 vezes 3 deu 9 e a gente repetiu o sinal. 12 vezes 2 deu 24 e repetimos o sinal. Então, se a gente for fazer essa operação ali, 20 mais 9 mais 24, qual o valor que a gente vai ter? 35 sobre 12, tá bom? Então, 35 sobre 12, ele é a resolução, ou seja, a resposta da operação dessas três frações aqui, tá bom? E quando a gente tem os numeradores iguais, seja na soma ou na subtração, é muito tranquilo. O que a gente faz? Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 quintos, tá bom? Então, seja ele na subtração ou na soma, se os denominadores forem iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Agora, se forem diferentes, seja ele na soma ou na subtração, a gente precisa fazer o MMC, não pode esquecer, tá, pessoal?